Apresentar um mapa conceitual produzido através das aulas da disciplina Problemática da Educação Física. Meu nome é Guilherme Couto Nascimento, ProF, Núcleo FMG. Primeira semana, discutimos sobre o texto do Fernando Gonzalez entre rola-bola e a renovação pedagógica. Até porque alguns professores, recebendo as mesmas condições, alguns abandonam a prática e outros desenvolvem práticas inovadoras. Então, as práticas inovadoras, movimento de renovação da educação física, abandono docente, que é abandono da prática, e as práticas tradicionais são as práticas esportivas. Define essas três classes aqui de professores. Situações, processo de transformação da área. Então, a área teve um momento de ponto de inflexão, meados da década de 80, com as discussões sobre a educação física e críticas ao modelo esportivista. Muitos professores tiveram dificuldade de aderir a esse movimento, por dificuldade na formação ou por formação inadequada mesmo, né? Formação antes desse período. Condições objetivas de trabalho, os professores têm jornada dupla, tripla, então não conseguem se dedicar a uma formação continuada para investir nessas novas práticas. Cultura escolar em relação à disciplina. Muitas vezes o professor que é o rola-bola é até melhor conceituado na escola do que um professor que desenvolve práticas inovadoras. Disposições sociais do professor. Então, o professor é influenciado também pelas suas experiências em relação às práticas corporais e leva para a sua prática. Semana 2, relação a ensinar o que fazer, ensinar sobre o que fazer na educação física, sobre o fazer. Né? Então, relacionar a vivência corporal com conhecimento sobre a prática. Então, o modelo tradicional está ligado com práticas tradicionais, com movimentos renovadores, tem a ver com o ponto de inflexão da educação física, das críticas às práticas tradicionais. O modelo tradicional foca na prática. E os movimentos renovadores, pensar a educação física como área de conhecimento, inclusive como conhecimento conceitual. Então, nesse texto, a gente discute a ideia do movimento do pensamento. A prática está alinhada com a produção de conhecimento também. Aí traz a ideia, um exemplo lá do Mintonete, que é uma prática do vôlei lá na sua concepção, as primeiras práticas de voleibol, então, com as regras que eram utilizadas na época, os alunos entendem o contexto em que surgiu esse esporte. Na semana 3, educação física como componente curricular. Então tem a LDB de 1961, coloca a educação física como atividade física obrigatória. A reforma educacional de 1971 fala da facultatividade das aulas. Né? Algumas pessoas têm direito a não fazer a aula, relacionando ainda a uma atividade física, né? O cansaço. Então, quem trabalhasse, quem serviço militar, já estava cansado devido a outras atividades, não poderia exercer mais uma prática, pensando que a atividade física, a educação física era pensada só como uma prática, não como área de conhecimento. Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a educação física é colocada como área de conhecimento, mas ainda não obrigatória, pelo texto não interpreta que é obrigatória. Pois essa alteração se torna obrigatória todos os níveis de ensino, e na atual legislação versa que a educação física sim, ela é obrigatória, mas traz de volta a discussão aqui lá daquele período de 1971 em que ela é facultativa em muitos casos, em muitas situações, reduzindo a educação física a uma atividade, né? O aluno, ele está cansado, ele não vai fazer a aula, como se fosse só o fazer mesmo, não a produção de conhecimento da área. Essa situação causou uma cultura de dispensa na educação física. Então, os alunos procuram situações para se embasar na lei para pedir a dispensa e não praticar das aulas e perder esse conhecimento tão rico. Na quarta semana, afastamento de disciplina dos alunos da educação física,
reflexões sobre situações de afastamento e indisciplina dos alunos em relação às aulas de educação física. Então, a cultura da dispensa, que tem a ver com a terceira semana. Repetição dos conteúdos, os conteúdos são os mesmos, muitas vezes, do ensino fundamental até o ensino médio. Organização da escola, que coloca as aulas no contraturno, ou até mesmo nos finais de semana. Insucesso e exclusão nas aulas. Então, alunos tiveram situações de exclusão e de insucesso, às vezes até traumáticas, deixam de participar das aulas, fogem das aulas. Indisciplina. Indisciplina é um problema crônico, né, das escolas, assim, não só da educação física. Acontece também nas aulas de educação física. E o texto também traz duas propostas metodológicas para combater principalmente o afastamento, dar um trato diferente ao esporte e trazendo também uma abordagem de uma aprendizagem cooperativa. Semana 5, discutimos sobre o trato do esporte na escola, fazendo um recorte histórico, passando sobre o modelo esportivista e quanto ele influencia as práticas na educação física até hoje. Então, a educação física é vista como sinônimo de esporte ainda, influenciado por esse período, na década de 70, que a educação física era hegemonicamente esporte, e só algumas modalidades, né? Não tinha uma abrangência ainda nas modalidades. Aí, no panorama atual, a gente já discutiu sobre o abandono docente, que é uma prática esportiva, quando não tem um professor ali atuante. O que vai acontecer é a prática esportiva, normalmente futsal, muito vôlei. As práticas inovadoras também acontecem, resistem, né? E ainda encontramos uns professores que desenvolvem as práticas tradicionais. Por que ensinar os esportes? Né? O esporte é um fenômeno cultural importantíssimo na sociedade. De repente, o que mais cresceu, se popularizou aí no século XX e traz uma série de reflexões sobre a nossa sociedade. E assim, que a educação física é um dos temas importantes da educação física, como os outros. E a educação física, para no sexta semana, vamos discutir sobre a questão de gênero na educação física. Também é um problema da nossa sociedade que perpassa para as nossas aulas e possivelmente pela organização da aula, por termos ali a prática como uma característica da nossa disciplina. Esses conflitos emergem com uma frequência. Então, o entendimento, primeiro, do que seriam esses termos, gênero, gênero que é a construção cultural, sexo, que é a questão biológica, e orientação sexual, que é o desejo da pessoa de se relacionar com quem ela quiser. Aí vem as discussões de aulas mistas ou separadas, então, de acordo com a LDB 1996, que as aulas de educação física devem ser ministradas de forma mista. Por mais que não aconteça, né, na prática a gente percebe que as aulas são... A turma desce, mas na hora da prática jogam primeiro os meninos, depois as meninas, ou vice-versa. Muito com essas justificativas das diferenças biológicas. Então, por mais que existam diferenças biológicas entre os meninos e as meninas, a partir de determinada idade, devemos permitir que haja que subjugar o colega mais frágil, né? É a palavra aqui. E pensar na riqueza, que é uma aula heterogênea, né? Cada aluno tem uma experiência corporal diferente e a gente pode aprender uns com os outros. Discutir também sobre a construção cultural dos corpos masculinos e femininos, como as práticas corporais estão presentes ali nessa construção cultural dos corpos, né? E trazer para eles práticas do universo masculino, do universo feminino, práticas culturais masculinas e práticas culturais femininas, fazer com que os meninos também pratiquem
façam, né, as práticas corporais no universo feminino e vice-versa. É importante para a gente criar essa compreensão dessa construção cultural que existem, e das situações de exclusão que principalmente as mulheres passam na nossa sociedade e que surgem e que emergem nas nossas aulas. Então, muito obrigado e